Coríntios 11:4 Evangelho da incircuncisão. Aqui diz 2 Coríntios 11:4 Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Veja isso aqui, isso. Se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Outro Jesus. Qual era o outro Jesus? Era o Jesus que os apóstolos de Jesus de Nazaré pregaram, o Jesus segundo a carne, o qual Paulo disse que a ninguém conhecemos segundo a carne. E se ainda tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, de agora em diante não conhecemos mais assim. De agora em diante, depois da cruz, nós pertencemos ao que ressuscitou, Romanos 7:4. Então, outro Jesus, que nós não temos pregado, o Jesus segundo a carne, o qual era judeu, era servo da circuncisão, judaísmo, e Paulo pregava a incircuncisão a nós os gentios. Ou se recebeis outro Espírito, o outro Espírito, Espírito de obras, se é por fé, se é por graça já não é por obras, ou esse Espírito aí dos evangélicos que estão aí num quarto entre quatro paredes dizendo: Senhor, revela-me, e Deus envia uma operação do erro para eles crer na mentira, porque eles não têm amor pela verdade. Porque se tivessem amor pela verdade, não estariam sendo enganados como estão. Porque como eles não têm amor pela verdade, não acolheram ao amor da verdade, Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. E esse outro Espírito, ou seja, é um outro Espírito, não é o Espírito do Evangelho, é outro Espírito. Como é outro Jesus, o Jesus antes da cruz que eles pregam, e é outro Espírito, ou seja, um Espírito de lei, de obras. Paulo diz: se vocês estão no Espírito, vocês não estão debaixo da lei, que não recebestes, outro Espírito que não recebestes. Ou outro Evangelho. Qual era o outro Evangelho? Qual era o outro Evangelho? O Evangelho qual que era o que os apóstolos pregavam, que era o Evangelho da circuncisão. Em Gálatas 2:7 diz que a Pedro foi confiado o Evangelho da circuncisão e a Paulo o da incircuncisão. Então esse outro Evangelho era o Evangelho da circuncisão. E esse Evangelho, ele teve fim, não serve mais, é um Evangelho para judeus. Então, quando você vai levar esse Evangelho para os gentios, Jesus de Nazaré já advertiu nos dias de sua carne para esses 12 apóstolos, para não levar a circuncisão para nós os gentios, porque gentio não vive de lei. E eles estavam levando esse Evangelho. Paulo disse que viu que os apóstolos de Jesus de Nazaré não andavam conforme a verdade do Evangelho. O Evangelho tem uma verdade. Esses apóstolos não tinham essa verdade do Evangelho. Ele viu que eles não andavam. Ele pôde ver. E repreendeu a Pedro na presença de todos. Ô Pedro, se sendo tu judeu, tu não vive como judeu, como é que tu quer obrigar os gentios a viver como judeu? A viver como os judeus? Ou seja, Pedro tentou judaizar, mas Paulo não deixou. Paulo era o único que impedia esse evangelho desses apóstolos de chegar a nós os gentios. Mas depois que ele partisse, depois de sua morte, ia entrar lobos que não iam poupar o rebanho. Ou seja, ia pregar que depois da cruz iam pregar que ainda existia o pecado,
Ou seja, Cristo morreu em vão para eles, porque o que houve foi apostasia. Paulo sabia que depois que ele partisse, não ia ter mais o evangelho da graça, mas ia ter lobo, e foi o que teve. Então, o que houve depois da morte de Paulo foi somente apostasia. E aqui está o recado, porque se alguém for pregar outro Jesus, que é o Jesus de Nazaré, o Jesus católico, o Jesus evangélico, que nós não temos pregado, o Jesus evangélico, o Jesus católico não é o mesmo Jesus que Paulo prega, porque a igreja protestante e a igreja católica conhece a Cristo segundo a carne. Qual o resultado de conhecer Cristo segundo a carne? Vemos idolatrando Maria, porque Maria era mãe de Jesus, conheceram Jesus na carne. Olha, o menininho Deus e a sua mãe Maria, e começaram a conhecê-lo na carne, e se apegaram àquela foto do louro nazareno. E os evangélicos: eu ando na pisada do Mestre Jesus, no meu barco está Jesus de Nazaré. Vamos olhar claramente o que diz Paulo a respeito de Jesus de Nazaré. Assim, Romanos 7:4. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Jesus de Nazaré, mortos para a lei pelo corpo dele, para que sejais de outro. Qual outro? Que era o outro marido que Paulo estava falando no contexto, depois da cruz. O outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, não do Jesus de Nazaré segundo a carne, a fim de que demos frutos para Deus, porque é aí sim que você dará fruto para Deus. O Jesus de Nazaré dá fruto para os homens. Eu jejuo porque Jesus jejuava, eu oro porque Jesus orava, eu subo o monte porque Jesus subia, e assim está vivendo em obras, na circuncisão, no evangelho que teve fim em Cristo, numa coisa sem sentido depois da cruz, porque aquilo lá ficou na cruz. E continuando com aquilo lá, Jesus era judeu, Jesus batizou porque era judeu. Aquilo era símbolo de arrependimento, mas nós não estamos mais no ministério do arrependimento, estamos no ministério da reconciliação. Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Então, esse negócio de batizar é antes da cruz. João Batista estava antes da cruz. É o que essas sinagogas te metem para antes da cruz e não te põem no lugar que o cristão deve estar, que é depois da cruz. Essas ditas igrejas de hoje judaizam. Você pode ver o Edir Macedo, já virou um judeu, está judaizando. Tem até os 10 mandamentos lá impregnado, a lei de Moisés está em pé, o pecado está em pé, o diabo, os demônios. Nessas sinagogas aí está tudo de pé. Cristo é um derrotado nessas ditas igrejas, porque impõe medo, legalismo, diabo, inferno, condenação. É uma mente transtornada, como mesmo o evangelho da circuncisão faz, transtorna casas inteiras, e convém fazê-los tapar a boca, fazê-los calar, porque eles pregam que não convém por torpe ganância. Então esse aí que você vê é um falso evangelho, é um outro Jesus, um outro espírito, um outro evangelho. Então, se você se mete numa dessas sinagogas, você está sendo judaizado e está caindo numa tremenda apostasia.